A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Louvo a Deus por esta tão boa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, estar na casa de Deus para nós meditar na boa palavra de Deus. Eu fico imaginando como é glorioso pensar na palavra de Deus. E para nós iniciarmos o nosso ponto de partida, São João, Evangelho de São João, capítulo 15, e o versículo 7. Aleluia, Deus. Alguma coisa facinho de entender, porque eu não tenho assim fundamentos teológicos e nem muita inteligência para estar falando assuntos profundos. Então eu vou por mais facinho, por mais rasinho, assim pelas beiradas. Não é falta de estudar não, que a gente estudou foi muito até. Mas é cabeça mesmo que é essa que Deus deu. Nós temos aqui os meus companheiros obreiros, são maiores do que eu, dos obreiros eu sou o menor. Mas tem um plano de Deus na minha vida, então. Eu não combinei nada com o pastor de eu pregar hoje, eu acho que nem era meu dia hoje, se for ver bem. Mas Deus sempre por um meio ou outro comunica. Depois de uns momentos de oração que eu tenho todos os dias, aí eu estava conversando com o irmão e eu disse para o irmão, eu estou me arrumando para ir para o culto. Nós hoje temos em nossa igreja o culto de ensino. E conversando pela rede social, ele disse assim, numa altura da conversa, ele disse assim para mim: a essência de tudo é a palavra. Aí ele disse para mim: certamente Deus lhe usará fortemente hoje, através da palavra, para que vidas sejam consertadas por meio dela, da palavra. O obreiro Daniel Alves dos Santos, de um lugar chamado Lagoa do Mato, em Itatira, no estado do Ceará. Ele é da Assembleia de Deus, Templo Central daquela cidade. Ele mandou esse recado para mim agora, antes de vir para o culto. Então, certamente Deus tem algo importante. Davi não tem, Davi é menos que nada, não vale nada. Mas estou nas mãos de um Deus que tudo pode. Aleluia. Espírito, alma e corpo está entregue na mão dele. Ele faz o que ele bem quer. São João, capítulo 15, o verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O nosso assunto hoje é a palavra. Vamos falar da palavra. A palavra de Deus. A arma poderosa do cristão é a palavra de Deus. E é muito bom quando nós observamos a palavra, andamos na palavra, procurarmos viver na palavra, andar, alimentar da palavra. Ao acordar de manhã, que a nossa mente, o nosso coração estejam firmados na palavra, pensando na palavra. Vai trabalhar pensando na palavra. Aí cumpre o que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração,
E se a palavra de Deus estiver no coração, na mente, na boca, o pecado não vai achar brecha. E nós não vamos pecar contra Deus, porque a palavra de Deus está em nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1 e o verso 12, Jeremias, o profeta, capítulo 1 e o verso 12, diz assim: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nós vemos aqui o profeta Jeremias, ele conversava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, como nós também temos, através da palavra, através da oração. E aqui no capítulo 1, e a partir do verso 4, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: olha, Jeremias, antes que te formasse no ventre eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aí ele disse: Senhor, quem sou eu? Eu sou uma criança. Então disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor respondeu: não digas eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Isso quer dizer, você não é, mas eu sou. Nós não somos, mas Deus é. Nós não temos, mas Deus tem. Nós não podemos, mas Deus pode. E nós somos dele, servo dele, e ele sabe como cuidar. Isso quer dizer que não são palavras que vai resolver o problema, mas o poder de Deus na palavra. Não é a sabedoria humana, que é a palavra de Deus. E se nós andarmos estreitamente dentro da palavra de Deus, Ele vai fazer cumprir a sua palavra. Aqui mesmo no livro do profeta Jeremias, capítulo 22 e o verso 29, diz assim, Jeremias 22, o verso 29, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Quando Deus usava o profeta para expressar 3 vezes, ó terra, 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 é a expressão da urgência da palavra de Deus, a eficiência da palavra de Deus, a necessidade de urgentemente alguém atender pela palavra de Deus. Entende-se que Israel estava tomando um caminho, tinha um tal de Joaquim, segundo diz a história, e Deus não queria, não é isso que eu quero para Israel, eu quero da linhagem do rei Davi, eu tenho um rei para Israel. E ele disse: terra, terra, eu quero que ouve. É como se dissesse: igreja, ó igreja do Senhor, ó igreja do Cordeiro, olha, escuta a palavra de Deus. Porque é somente a palavra de Deus é quem guia. Somente a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, Mateus capítulo 7, Jesus explica por que da palavra de Deus. Porque todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É assim que está aí? Aleluia. Todos aqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra. Aleluia. Sabem, meus irmãos, os dias vão chegando para o fim, e a própria palavra de Deus diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, quer dizer, tem muita gente dizendo que é crente, que é santo, e diz até que é noiva do Cordeiro, mas não se veem como tal, não se olham como tal. Muita gente na igreja, que é a igreja de Deus, mas estão vivendo nos usos do mundo, nos costumes do mundo, parecendo com o mundo, não parecendo com Deus.
que isso quer dizer? Não estão pondo em prática, porque a palavra de Deus não é só para ser falada, é para ser vivida. É por isso que muitas vezes nós, nas nossas orações, nós pedimos a Deus: Senhor, eu não quero somente falar a Tua palavra, Senhor, eu não quero somente ler a Tua palavra, Senhor, eu quero viver a Tua palavra, eu quero praticar a palavra de Deus. E nós estamos olhando para quem pratica a palavra de Deus. E quando se pratica a palavra de Deus, é comparado a alguém que edificou uma casa sobre a rocha. E sabe, a nossa casa espiritual está edificada sobre uma rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Então tem que ter uma vida cristocêntrica. Sabem o que é isto? Tudo deve girar em torno de Cristo, com Cristo, por Cristo e em Cristo. E não pode fugir desta regra. Não pode fugir desse costume, não pode fugir deste uso. É conforme Cristo. Deus está olhando para a terra e a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Não é qualquer um, não. Para estar sob o olhar de Deus, é preciso estar igual a Jesus Cristo, conforme Ele. Deus está olhando para este mundo e procurando uma igreja que tem uma identificação, uma igreja que tem uma identidade. Sabe qual é a identidade de Cristo? O Espírito Santo na igreja, o poder de Deus na igreja. São Mateus capítulo 24 e o verso 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando diz que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar, quer dizer, ela não vai mudar. Sabe quantos anos a Bíblia foi escrita? Só quem é teólogo sabe disso. Talvez Júlio César sabe disso aí, 1500 anos, daí para lá, né? Só quem é teólogo aqui que sabe esse negócio. Mas eu acho que já faz uns 200 anos ou mais, meia dúzia de anos por aí, que a Bíblia foi escrita e não mudou. E não muda. E não vai mudar. A palavra do Senhor vai continuar sempre sendo a mesma. E é esta palavra que guia a igreja. A Bíblia é a luz da igreja. A Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia é a carta magna do fiel. A Bíblia é que mostra o caminho para o céu. Daí a razão de que nós devemos estar estreitamente baseado pela Bíblia, pela palavra de Deus. São Marcos, capítulo 10 e o verso 24. E os discípulos se maravilharam de suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aqui tem um parênteses aqui, para os que confiam. Observe esta frase, vocês que estão com a Bíblia aberta aí, Marcos, né? É isso? Capítulo 10 e o verso 24. Confere comigo esta frase. Para os que confiam nas riquezas. Tem alguma Bíblia diferente aí? É assim mesmo que eu escrevi? Para os que confiam nas riquezas. Não é para os que têm riqueza, é diferente. Mas para os que confiam na riqueza. Porque muitas vezes, irmãos, alguém que tem riqueza quer chegar e quer comprar o negócio. Está desse jeito o mundo hoje. Mas nos tempos dos discípulos, tinha um certo mágico, acho que era o nome dele, era Simão, que ofertou dinheiro para comprar os dons dos discípulos. Mas não se compra. Então por isso que é difícil. Aí alguém chega: oh, bom mestre, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer?
Às vezes até o pastor, né? Quem sabe que chega, oh, meu pastor querido. E aquela puxação, né? E puxa, que puxa, que puxa. Dá uns beijos nele. Põe uns trocos no bolso dele, né? Mas não compra não. Pastor santo de Deus não vende nada não. Você quer dar dinheiro para o pastor? Enche o pastor de dinheiro. Pode dar muito dinheiro, ele gosta de dinheiro. Não é pecado, gosta não. Mas ele não é guiado pelo dinheiro. Não vai vender não. Aqui ninguém se vende não. O que eu devo fazer, Senhor? Ah, sabe de uma coisa? Sabe os mandamentos? Claro que eu sei. Desde criança eu sei os mandamentos. Desde criança. Ai, que bom. Então faz o seguinte. Vai lá, vende tudo que tem. Dá para os pobres. Aí entristece. Sabe por quê? O coração está na riqueza. Ele está firmado na riqueza. Ele está confiado na riqueza. Aí Jesus fala, é muito difícil, é difícil entrar dos céus que confiam nas riquezas. E aí os discípulos estavam maravilhados com as palavras do Senhor. Lucas capítulo 3 e o verso 4. Deus maravilhoso, abençoa Jesus. Olha aí, tá vendo? Conversa com quem entende que vai ficar tudo certinho. Olha aí que benção. Lucas capítulo 3 e o verso 4. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esta voz desta palavra ainda está ativa ainda hoje, dizendo para mim, dizendo para nós, dizendo para a igreja, prepara, irmão, o caminho, prepara a vereda, não anda na igreja com vereda torta, não anda na igreja com desobediência, não. Sejamos submissos à voz de Deus, sejamos submissos à voz do ministério da igreja, vamos andar com humildade, vamos cumprir a palavra de Deus. Não adianta vir com vereda torta, não vai conseguir chegar lá. Prepara, é a voz de Deus que está dizendo, preparemos, endireitemos os nossos caminhos, as nossas veredas. João 5 e o verso 39 diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ou cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Senhor Jesus Cristo estava aqui realmente, ele está afirmando que a Escritura, a palavra de Deus, há na palavra de Deus a vida eterna, e é a palavra de Deus que testemunha, que testifica de Jesus. Mas aquele povo, aqueles hipócritas, aqueles fariseus, que é uma expressão assim que conheciam a Bíblia, aqueles rabinos, conheciam a Bíblia de cabo a rabo, como diz o ditado do povo aí fora. Conhece tudo, e examinava tudo, mas sabe, aí o Senhor fala, mas vocês examinam isso e é verdade, a palavra de Deus testifica de mim, testemunha de mim, mas só que vocês não querem vir a mim para ter vida. Olha que coisa, tem a palavra de Deus, aí por aí está cheio de religiões por aí, conhece a palavra de Deus que dá até vexame, certa hora a gente vai conversar com as pessoas por aí, mas conhece a Bíblia que é uma beleza, mas não quer vir para Jesus. Jesus não quer. Não quer Jesus, não quer. Quer bênção, mas não quer o dono da bênção. Quer a cura, mas não quer aquele que cura. Não quer vir para Jesus. E Jesus quer que nós examinamos a Escritura, é nosso dever conhecer a palavra de Deus, mas é nosso dever chegar até Ele e dizer, mestre, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui, Jesus. São João,
6 e o verso 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são vida. Nós temos neste corpo, nós somos triunos. O que quer dizer triunos? É que neste corpo existe espírito, alma e corpo. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 7, quando Deus acaba de fazer o homem, Deus assopra nas narinas do homem e o homem recebe fôlego de vida, que é o espírito de vida, e o homem se torna alma vivente. Quando aquele boneco de barro estava ali e Deus assoprou, ele recebe o espírito de vida, aí os sentidos do corpo, o olhar, o ouvir, o sabor, o tato, o olfato, entra em ação, começa a funcionar, recebe o espírito de vida. O espírito do homem passa a administrar os sentidos do corpo humano. E o homem torna-se, com o mesmo assopro, alma vivente. Isso quer dizer, a alma administra os desejos, o sentimento, o querer da pessoa, e a pessoa se torna um indivíduo inteligente. Porque Deus soprou. Agora veio o pecado e tirou o que era belo na vida do homem, e o homem tornou-se pecador. E agora fica aquela luta. O espírito luta contra a carne. E se nós, como seres humanos, dermos ouvido para a palavra de Deus e sermos vivificados pela palavra de Deus, aí o espírito fica forte. E para o nosso espírito ficar forte, nós somos dependentes da palavra de Deus. O nosso espírito é carente de Deus. O nosso coração depende da palavra de Deus. São João capítulo 15 e o verso 7, que foi o que nós lemos: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você sabe que existe um condicional, um requisito, se a palavra de Deus estiver em nós. Não basta eu ser de Cristo, não basta eu ser membro da igreja, não basta ser obreiro, não basta andar todo bonitinho, todo enfeitadinho, se a palavra de Deus não estiver em nós. Se a palavra de Deus estiver em nós, ela nos domina, ela nos guia a caminhos santos. Aleluia. E quando nós pedimos no tempo certo, Deus vai dar. E eu passei por uma prova disso, quando nesses meus tratamentos aí eu fiz aquele exame, e na hora dos exames os técnicos do aparelho lá discutiram a respeito do que estava dentro do meu abdômen. E eu não entendi, não gostei da discussão deles, eu achei que eu estava morrendo. E depois eu fui ler no entender de exame, aí complicou mais ainda. E eu fiquei preocupado, e eu fiquei turbado dentro de mim. Aí eu vim para a igreja, eu vim para a palavra de Deus, eu vim ouvir a palavra de Deus. E naquele domingo à noite a palavra de Deus falou comigo. E na hora que a igreja for orar, eu dobrei o meu joelho. O pastor gritou daqui, ungiu, os obreiros gritou a minha vitória daqui, vocês concordaram daí. E eu levantei forte, eu levantei vivo, eu levantei sarado. Aí quando eu me fortaleço na palavra de Deus, pode levantar 600 demônios, que eu derrubo tudo pelo poder da palavra de Deus. E eu fui lá, levei os exames do médico, cheguei lá. E tem uma rampa, e eu disse: Deus, o Senhor falou na tua palavra, está escrito, viu Deus, que se eu estiver no Senhor e a tua palavra estiver em mim, eu vou ganhar, eu vou vencer esta em nome de Jesus. E quando eu cheguei lá, era de manhãzinha, umas centenas de pessoas para atender naquele setor, vários médicos com as mesmas especialidades. E o médico que me atende, quando chamou o primeiro nome, chamou o meu nome.
E quando ele olha os meus exames, sorriu e disse: tudo bem, não tem nada. Eu falei: como não tem nada? Na hora que os meninos estavam fazendo lá os exames, discutiram assim, ele deu risada. Isso não é nada, esse povo não sabe de nada, seu Davi. O senhor está sarado, fique tranquilo. Aí eu saí dando glória a Deus. A palavra de Deus está em mim, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, graças a Deus. Onde é que nós lemos agora? Foi 15 e o 7, né? Livro de Atos. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso aqui agora. Livro de Atos, o capítulo 11 e o verso 14. Eu vou até esperar um pouquinho para você abrir a sua Bíblia. Agora o negócio é sério. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o verso 14. O qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e a tua casa. Você pode me perguntar: irmão Davi, o que tem de tão sério nisso aí? Quem foi que disse isso para Cornélio? Foi um anjo. O anjo. O anjo. O anjo disse que Pedro ia dizer assim. Isso, é isso mesmo. O anjo vem de onde? Do céu. Quem mandou o anjo? Deus. O anjo não podia resolver o problema. Aí é que eu fiquei encrencado com esse negócio. Tive que parar um pouquinho para pensar. O anjo não é anjo. O anjo não veio de Deus. Mas o anjo não podia dizer não, porque não foi dado esse trabalho para os anjos. Esse ministério não foi dado para anjo. Aí o anjo vai lá e no lugar tem um homem chamado Pedro. E ele vai dizer para vocês palavras. Outra encrenca também é porque não tem... Fala o nome dos outros apóstolos aí, junto com João. Pedro, Tiago, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Filipe. Não tem os outros, não, é Pedro. O negócio era com Pedro. O que quer dizer isso aí, irmão Davi? Na igreja pode ter 5, vamos diminuir, né? 3 evangelistas, 10 presbíteros, um bocado de diácono no púlpito da igreja, mas um só é o anjo da igreja. Um só. O irmão Pedro, os apóstolos são muitos, mas o irmão Pedro é um só. E é com ele. E sabe o que acontece? Quando o Cornélio mandou que os seus homens fossem lá encontrar Pedro, sabe o que Pedro estava fazendo? Orando. Orando. E já fazia tanto tempo que ele estava orando que ele teve fome. Sabe, irmãos, Deus está procurando crentes que ora. Deus tem caso com o obreiro que ora. Deus quer falar com crente que ora, e Deus quer usar crente que ora. Aleluia. Quantas vezes eu estou orando e Deus fala comigo? Hoje mesmo, na minha oração do meio-dia, eu estava orando e eu sentia que alguém chegava em casa. Olha que coisa tremenda. E não é que chegou mesmo. Não é que chegou um cidadão e disse: Davi, vamos levar a ceia? Vamos agora mesmo. Vamos visitar os irmãos. Foi uma bênção. Deus, foi coisa linda. Sabe por quê, irmãos? Quando nós oramos, Deus está, atento para a oração. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua oração. Eu tenho um caso contigo. Eu tenho um problema para você resolver. Mas tem que ser pela oração. O próprio Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, esta casta de demônio não sai se não for com jejum e oração. Então, se nós quisermos ter vitória, o único recurso para nós é a oração. E aí Pedro tem uma visão, Deus mostra para ele. Porque muitas vezes pode olhar para outro e dizer que o outro não vale nada. Aquele lá não vale nada, aquele é um caído pela calçada, aquele é um zero à esquerda. Pode que não vale nada, mas Deus quer levantar ele.
olha Pedro, mata e come esses bichos aí. Depois você lê o capítulo 11 e o capítulo 10, vocês vão ver a história. Mata e come. Não, Senhor, não pode não. São coisas imundas, não posso comer nada imundo não. É porque se tratava de gentios, se tratava da nossa raça, se tratava do nosso povo, irmãos. Era o que nós éramos vistos. É isso mesmo. Como cãos, não é bom pegar os pães dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Esses gentios são isso. Mas graças a Deus, que aprove a Deus, aleluia, salvar os gentios pela pregação do Evangelho. E aí Deus abriu as portas para nós. Oh, glória a Deus. 1 aos Coríntios capítulo 2 e o verso 13, o apóstolo Paulo está dizendo: aos quais também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Eu acredito que Deus fica tão feliz quando nós estamos falando a palavra de Deus. É tão interessante para Deus e para a igreja quando nós estamos falando a palavra de Deus. Quando nós estamos pensando na palavra de Deus. Porque Ele quer nos conduzir, Ele quer nos falar, e Ele tem a palavra de Deus. E se nós quisermos ouvir Deus falar, vamos para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. Crentes fortes ouvem a palavra de Deus. Crentes fortes comparam a palavra de Deus. Crentes fortes conhecem a palavra de Deus. O pastor está falando, tá? O pastor vamos ver na palavra, então confere na palavra, está certinho a palavra de Deus. O presbítero falou, está na palavra de Deus. Vai comparando a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 12 e o verso 4, o apóstolo Paulo conta aqui de alguém que foi arrebatado e ouviu palavras inefáveis, as quais aos homens não é lícito contar. Irmãos, você sabe que nós estamos aqui vivendo a palavra, andando na palavra, nos alimentando da palavra de Deus? Mas isso aqui é só uma introdução. Quando nós chegarmos, quando a igreja entrar no reino celestial, aí tudo que é secreto, tudo que é oculto, tudo que está guardado, tudo que estão nos livros selados, tanta coisa vão se abrir e a igreja vai inteirar-se da palavra de Deus. Portanto, o meu conselho é: andemos na palavra, vivemos a palavra, comamos a palavra, que a nossa vida seja totalmente dirigido pela palavra. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Amém.